Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao Projeto IBD. Meus irmãos, para a aula de hoje nós estaremos abordando a 7ª aula do livro Lições Bíblicas da CPAD. Nós estamos estudando a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar no céu. Hoje nós estaremos falando sobre o tema Os Perigos da Murmuração. Nós vamos entender nesta aula de hoje quais são os seus perigos e por que nós devemos abandonar a prática da murmuração. Bom, você que tem aí a sua revista em mãos, pegue ela, abra ela comigo na aula 7. Nós vamos estar lendo aqui o texto áureo que diz o seguinte: E não murmureis como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. 1 Coríntios 10:10. Vamos ler aqui também a verdade prática que diz: a prática da murmuração enfraquece a vida espiritual, acaba com a comunhão da igreja local e nos impede de desfrutar das promessas de Deus. Eu quero te convidar a você abrir a sua Bíblia comigo. Abra ela no livro de Êxodo, capítulo de número 16. Nós vamos ler o primeiro versículo até o versículo 7. Acompanhe comigo a leitura, por favor, na sua Bíblia. E partindo de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhes: quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Por que nos tendes tirado para este deserto, para matardes de fome a toda esta multidão? Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. E acontecerá ao 6º dia que prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Então disse Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito, e amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. Porque quem somos nós para que murmureis contra nós? Agora você, por favor, abra sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 10 e 11. Nós vamos ler. Acompanhe aí, por favor, na sua tela. E não murmureis como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados aos fins dos séculos. Meus irmãos, para que a gente entenda um pouco mais sobre essas aulas, nós devemos compreender que todo cristão enfrenta situações adversas nos quais vão testar a nossa fé. E muitas das vezes, alguns homens, algumas mulheres, vêm a murmurar por aquilo que estão passando. Mas nesta aula de hoje, nós vamos entender que Deus abomina a murmuração. E por muitas vezes, a murmuração atrasa para as promessas de Deus se cumprirem em nossas vidas. Nós entenderemos através da palavra de Deus que a murmuração é algo que atrasará as bênçãos de Deus para a minha e para a sua vida. Eu quero que você entenda e reflita através dessa palavra
para que você saiba que a murmuração não te levará a caminho algum, mas somente à destruição. Saiba que a murmuração é algo que é abominado por Deus. Deus não se agrada de murmuração alguma. E hoje nós entenderemos um pouquinho mais sobre a murmuração nas Sagradas Escrituras. Eu quero que, por favor, você acompanhe comigo aí na sua tela. Vamos ler a introdução desta aula que diz o seguinte: é verdade que há ações maléficas que vêm direto do inimigo, mas também é verdade que há as que são produzidas dentro de nós como obras da carne. Uma delas é o pecado da murmuração. Esse pecado é tão perigoso em nossa jornada que pode nos levar à queda. Ele não acontece instantaneamente, mas geralmente sucede à incredulidade. Sim, a incredulidade e a murmuração andam juntas. Por isso, nessa lição, estudaremos os perigos da murmuração à luz das recomendações do apóstolo. Fazei todas as coisas sem murmurações. Então, o que nós entendemos com essa introdução é que, na verdade, por muitas vezes o inimigo nos tenta, o inimigo coloca provações em nossas frentes para que venhamos pecar contra Deus. O inimigo coloca pratos para que nós desviemos os nossos olhares do Senhor e venhamos olhar para aquilo que é carnal. Mas a Bíblia vem nos ensinar que devemos andar em espírito. Para quê? Para que não venhamos cumprir com as concupiscências da carne. Nós bem sabemos que tempos difíceis se achegam às nossas vidas. E às vezes eles são inevitáveis. Às vezes eles são uma forma de nós sabermos quem somos. A provação nos ensina e ela nos repreende por muitas vezes. Mas cabe a nós, quando passarmos por um processo difícil, não murmurarmos contra Deus. Como disse outrora, nós aprenderemos aqui um pouquinho mais sobre a murmuração. Eu quero que você, por favor, me acompanhe aí na sua tela. Se você tem a sua revista, vamos ler o primeiro tópico da lição, que vai falar sobre a murmuração na Bíblia. Né? E o primeiro subtópico nos apresenta a questão: o que é murmurar? Vamos ler? Acompanhe aí, por favor. As principais palavras para murmuração na Bíblia são as seguintes do hebraico: o verbo lim, resmungar, reclamar e murmurar. E o substantivo higaio, meditação, música solene, pensamento, conspiração. Do grego, o verbo gonguzo, murmurar, resmungar, queixar-se, deixar algo contra, dizer algo contra em um tom baixo, dos que confabulam secretamente. De acordo com essas palavras, o murmurador tem o espírito dominado pelo descontentamento, desacordo, iras, queixas e oposição. Nem Deus escapa dele, pois basta lembrar do que foi feito contra Moisés e Arão. Então aqui nós vamos observar que o povo estava cativeiro do Egito já há 400 anos, né, quando foi levado ao Egito por José, que na verdade era governador do Egito, também era hebreu. Porém, conforme o tempo foi passando, foram mudando-se ali os reis, né, do Egito, que eram os faraós, né, e então começaram a escravizar o povo hebreu. Mas, através disso, Deus nunca se esqueceu do seu povo. Deus sempre olhava para o seu povo e via, né, a sua promessa, a qual ele fizera a Abraão, né, que através de Abraão seria-se uma grande descendência. Então, já os filhos de Jacó, né, já se tinham procriado, né, pelas redondezas do Egito, e ali então eles começam a ser perseguidos, escravizados pelos egípcios. Nós vamos ver certa feita, né, como acontecera com Moisés em seu nascimento, né, o faraó, né, o rei do Egito, estava buscando matar todos os meninos que nascessem. Ou seja, se nascesse algum menino, a descendência, né, dos hebreus não poderia continuar. Então, todo menino que nascesse
seria morto para que a descendência deles não continuasse. Mas qual era o pensamento do faraó? Porque normalmente quem leva o sobrenome na família, quando um homem casa-se com uma mulher, o sobrenome passa a ser da mulher, o sobrenome do homem passa a ser da mulher. E assim, quando ambos têm filhos, o sobrenome do homem passa a ser o filho. Então qual era a ideia de Faraó? A ideia de Faraó era excluir de uma vez com toda com este povo. Ou seja, se os egípcios casassem com as hebreias, com as mulheres israelitas, elas não teriam o seu nome em seus filhos, mas sim a linhagem egípcia continuaria com a mistura do sangue hebreu, que eram através das mulheres. Mas assim mesmo a linhagem dos hebreus não teria como continuar sem a posição de homens. Mas nós vamos ver que Deus é misericordioso para com seu povo, vai lá, instrui Moisés e livra o seu povo do Egito. Agora nós vamos ver aqui um cenário a qual o povo já saiu do Egito, né? O povo já teve a sua travessia pelo Mar Vermelho, e nós vamos ver que até mesmo ali no Mar Vermelho, muitos começam a murmurar e questionar Moisés a respeito do caminho a qual eles estavam trilhando. Saibamos nós que Deus é quem designou toda a trilha do povo de Israel. E sabemos nós que para entrar em Canaã, as pessoas não poderiam entrar debaixo de murmurações. Nós vamos ver que a cada diversidade a qual eles passavam, cada aflição que eles passavam, eles murmuravam e questionavam a Moisés. E quando eles questionavam a Moisés, automaticamente eles estavam questionando a Deus, porque na verdade, através de Moisés, Deus liberta o povo do Egito e tem o seu propósito de levá-los novamente para a terra de Canaã. Então, para se estabelecer a terra de Canaã, teve que pegar Moisés, Deus pega Moisés, vai lá, leva, tira o povo do Egito para retornarem para a sua terra. Porém, né, a dificuldade vem apertando aos longos dos dias, né, e nós vamos ver que cada vez mais eles vão murmurando, e nós vamos observar ao decorrer da aula que a cada murmuração deles era somente um atraso para que eles pudessem realmente chegar no seu devido destino, né, a sua devida promessa a qual Deus fizera a eles. Né, vamos para o segundo subtópico da lição, que diz o comportamento dos murmuradores. De acordo com os dois testamentos da Bíblia, o mal da murmuração estava no meio do povo de Deus, entre os israelitas dos dias de Moisés, nos dias de Jesus Cristo, com os escribas e fariseus, na igreja em Jerusalém, no início. Esse mal revela um comportamento inconveniente, um temperamento inquieto, indiretas, sarcásticas. O comportamento dos murmuradores é tão sério que chegou a ameaçar a unidade da igreja em Atos, se não fosse o cuidado dos apóstolos. Por isso, precisamos ter toda cautela com esse comportamento, pois o pecado da murmuração, além de enfraquecer a nossa vida espiritual, também altera a negatividade, a nossa saúde emocional e física. Ou seja, como que a gente identifica um murmurador? Você já viu aquela pessoa que ela já acorda reclamando da vida? Aquela pessoa que ele vai tomar um café e ele reclama que o café está quente, ou reclama que o café está frio demais. O dia está chuvoso e está frio, ele reclama que está frio, ele reclama que está calor demais. Né? Se ele vai trabalhar, ele reclama que ele tem que ir trabalhar, ele reclama do serviço dele, ele reclama dos companheiros de trabalho dele, ele reclama de tudo. Nada está bom. Quando nós falamos de murmuração, nós vemos a entender que a murmuração tem a ver com insatisfação, uma pessoa que não está satisfeita com aquilo que está vivendo, com aquilo que está acontecendo. E a murmuração ela é gerada a partir do momento que você se sente insatisfeito. Né? Ou seja, quando nós estamos passando por determinados processos das nossas vidas, é normal que a gente não se sinta confortável em alguns deles. É normal que a gente
não tem a afinidade de passar por certas provações e se sentir bem nelas. Isso é totalmente normal, porque na verdade nós buscamos o nosso conforto diário. A gente busca se acomodar em nossa casa, mas por muitas vezes há situações que a gente não consegue ter paz, tranquilidade. Mas é aí que entra um ponto. A questão da murmuração, ela vem entrando aos poucos em nossas vidas. A questão da murmuração é que ela vem entrando aos pouquinhos e de pouquinho em pouquinho ela vem se arrastando. Como diz o salmista lá no Salmos 42, um abismo puxa outro abismo, e quanto mais você murmura, mais você vai se afundando em murmurações. A murmuração vai se espalhando no ser humano com rapidez e devagarzinho e bem devagarzinho você vai vendo que na verdade você já se tornou um murmurador. Você reclama de tudo. Você reclama que a água está quente, que a água está fria. Você reclama que a comida já esfriou. Você reclama que a comida está quente demais. Ou seja, você é um insatisfeito com a vida. Ou seja, o pecado da murmuração, ela vem aos poucos. Então, devemos agir com cautela para que a murmuração não tome conta de nossas vidas. Podemos, às vezes, questionarmos com certas situações, é claro, muitas das vezes a gente fica indignado com certas coisas que acontecem em nossas vidas, mas cabe a nós não tomar rumo à murmuração contínua. Às vezes a gente reclama de algo, é normal às vezes do ser humano reclamar por algo, mas não tornemos isso um padrão de vida. Né? Ou seja, quando vier na cabeça, nossa, isso. Não, calma. Para um pouco, respira. Entenda que as coisas acontecem somente por permissão do Senhor. Ou seja, se você está reclamando de tudo que está acontecendo na sua vida, você está insatisfeito com o próprio Deus. Como eu disse aqui no começo, a incredulidade anda junto com a murmuração. Então, se você murmura, você não crê que Deus está no controle de sua vida. Por mais que momentos difíceis você passa, Deus está te provando para que você veja o quão Deus é perfeito e poderoso para com a sua vida. Às vezes, Deus te prova. Você está passando pela prova, você está passando dificuldade, saiba que Deus está te provando. Não é para que Deus saiba quem você é e até onde você pode chegar. Deus sabe de todas as coisas, mas é para que você veja o quão Deus é poderoso na sua vida e o quão forte você se torna quando a presença de Deus está contigo. Não é quando você está longe da presença, mas quando você tem a presença de Deus, você rompe barreiras. Está escrito lá em Tiago, capítulo 1, versículo 12. Bem-aventurados os que suportam com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá do Senhor a coroa da vida. Você tem coroa, você tem promessa, mas não deixe que o pecado da murmuração tome conta da sua vida. Vamos para o terceiro subtópico, que diz o seguinte: o crente murmurador. Quem se diz salvo em Cristo e tem o Espírito Santo em sua vida, não pode naturalizar a prática da murmuração. Não é normal um crente cheio do Espírito Santo se entregar a esse pecado. Nesse sentido, estão presentes as indisciplinas e o descuido com as virtudes do Espírito. Quando um crente se torna um murmurador, ele passa a ser um instrumento do maligno contra a obra de Cristo no mundo, permitindo ao diabo dominá-lo e usá-lo de todas as maneiras. Assim, não é possível o crente murmurador ser alegre, bondoso e agradável por meio de sua atitude, visto que sua alma está doente, pois o corpo só será luminoso se os olhos forem bons. Ou seja, quando nós cumprimos com as concupiscências da carne, quando nós tratamos de murmuração, isso vem afetar até mesmo o nosso físico. Isso vem afetar até mesmo o nosso estado emocional. A murmuração é um perigo derradeiro até mesmo para a nossa saúde. Ou seja, nós devemos lançar energias boas. Tudo é baseado em energia. Então, se a gente
caminha numa frequência negativa, a nossa vida só se tornará negativa. Mas quando nós fazemos de cânticos a nossa vida, quando nós fazemos de alegria aquilo a qual pronunciamos com a nossa boca, nós tornamos os nossos dias mais alegres. Ou seja, nós devemos tomar cuidado com as nossas palavras. Olha o que está escrito em Mateus capítulo 12 e o versículo 37. Está escrito assim, olha. Mateus 12, 37. Olha aqui. Deixa eu achar. Aqui, achei. Porque por tuas palavras será justificado, e por tuas palavras será condenado. Olha que peso tem essa palavra. Por suas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Ou seja, a sua palavra tem o poder de te justificar ou de te condenar. A murmuração só te levará à condenação. Como estava escrito, como nós lemos aqui em 1 Coríntios 10, 10, não murmureis como aquele povo do Egito murmurou e foram destruídos pelo destruidor. A murmuração só vai te causar destruição, mas aquilo que é a palavra de Deus só te trará vida. Murmuração te afasta de Deus, mas a oração te aproxima dele. Olha só que está escrito aqui, Mateus 12, 37, porque as tuas palavras, porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Então, cuidado com aquilo que você anda murmurando, cuidado com aquilo que você anda falando, cuidado com as suas palavras. Meus irmãos, vamos para o segundo subtópico, vamos para o segundo tópico da lição, que fala murmuração, impedimento da primeira geração à terra prometida. Vamos para o primeiro subtópico, que diz a murmuração contra os líderes escolhidos por Deus. Diz assim: Deus escolheu Moisés e seu irmão como seu auxiliador para libertar o povo de Israel da escravidão de Faraó e conduzi-lo à terra prometida. Após experimentar grande livramento, este povo passou a murmurar contra a liderança de Moisés e Arão, de maneira sistemática, alegando que o legislador o conduzia para morrer em pleno deserto. Nesses relatos, percebemos que a murmuração sucede à incredulidade, a uma ausência de fé e se passa a escolher o que é mal, a prática da murmuração. Logo, não se pode esperar mais atitudes de bondade, sinceridade e verdade de quem submerge na murmuração, mas sim de impaciência, ingratidão e desrespeito à liderança bíblica. Ou seja, nós vamos ver aqui, meus irmãos, que o povo começa a afligir Moisés e Arão, né? Ou seja, afligir a liderança que foi estabelecida por Deus para designar o povo pelo deserto até a terra prometida. Só que, meus irmãos, nós vamos entender que a Bíblia nos ensina que nós devemos ter respeito pela liderança estabelecida. Quando nós estamos indo contra a nossa liderança, automaticamente nós estamos indo contra as vontades de Deus. Ou seja, quando o povo atacava a Moisés e Arão, eles estavam automaticamente atacando as vontades de Deus, porque fora Deus a qual os designaram para servirem ao povo, os levando, os guiando pelo deserto até a caminho da terra prometida. E nós vamos entender que uma liderança estabelecida por Deus deve ser respeitada. Certa feita, nós vamos observar que lá em Números 12, né, os dois irmãos de Moisés, Arão e Miriam, eles murmuraram contra ele por causa de uma mulher estrangeira, né, bem como tentaram atacar a liderança do próprio irmão. Só que nós vamos ver que o Senhor puniu Miriam e Arão por essa atitude inadequada de ir em oposição contra o líder. Né? O que nós vamos ver? Nós vamos ver que Deus pune Miriam com lepra perante todo Israel. Né? Não somente isso,
isso não somente comprometeu ela, mas também comprometeu a marcha do povo para chegar em Canaã. Ou seja, né, a murmuração de Miriam, a murmuração de Arão, atrasou até mesmo o povo de se achegar a Canaã, né, a terra prometida. Então nós vamos observar que aquele que vai contra a liderança está indo contra Deus. Mas aí você pode me questionar e dizer, poxa, mas a minha liderança não está agindo de acordo com a Bíblia. A minha liderança não está agindo bem, não está servindo certo, não está servindo de maneira correta aquilo que ela deve servir. Ou seja, a minha liderança não está se designando no caminho certo. Basta você orar a Deus. Basta você ir a buscar aquilo que são as coisas de Deus. Não adianta você, independente do erro do seu líder, ficar criticando ele, murmurando contra ele. Porque se Deus o colocou ali, ele está sujeito a errar também, porque afinal ele é ser humano. Mas se Deus colocou ele ali, você deve respeitá-lo, independente do erro dele ou não. Deus sabe de todas as coisas. E Deus prova a todos. E também Deus justifica a todos. Se o seu líder está agindo de maneira equivocada, de maneira errada, cabe a você orar por ele. Cabe a você buscar sabedoria no Senhor. Não é que você não possa falar nada para o seu líder. Se o seu líder está agindo errado, chegue nele. Mas chegue com humildade. Chegue com sabedoria. Use de palavras que provenham da Bíblia Sagrada. Se caso ele não te ouça, busque em Deus, porque a justiça divina pode ter certeza que é mais forte que a minha e a sua justiça. Vamos analisar aqui então agora o segundo subtópico, que diz assim: a murmuração contra Deus. O Senhor Deus responde às murmurações do povo dizendo que faria cair pão dos céus. Entretanto, o Senhor deixou claro que contemplou as suas murmurações, mas tratou o povo com piedade e compaixão. Ora, o Senhor Deus contempla todas as nossas ações, sabe do que precisamos e necessitamos, por isso, diante de uma circunstância difícil, é muito melhor nos dirigirmos a Ele de maneira humilde, graciosa e amorosa do que nos achegarmos a Ele com ingratidão e queixas e murmurações. Ou seja, nós entendemos aqui que aqueles que murmuram contra Deus, aqueles que questionam a Deus, eles são punidos. O povo aqui não estava unicamente se rebelando contra Moisés e Arão. O povo aqui não estava agindo de insatisfação somente com Moisés e Arão, mas eles estavam agindo com insatisfação perante Deus, porque Deus havia traçado todos os desígnios a qual eles deveriam passar. Deus providenciou várias coisas para eles, mas mesmo assim eles vinham a murmurar. E como diz o texto, Deus contemplou a murmuração deles, mas ainda assim foi misericordioso de mandar maná do céu para aquele povo comer. Ou seja, Deus não deixou eles passando fome, Deus não deixou eles passando necessidade. Afinal, durante o dia, um calor escaldante no deserto, havia-se uma nuvem para cobri-los. Durante a noite, no frio do deserto, havia-se uma coluna de fogo para aquecê-los. Né? Nós vamos ver que Deus providencia a água para eles beber. Deus purifica águas que eram venenosas para que eles pudessem beber. Nós vamos ver Deus fazendo água sair da rocha. Nós vamos observar e ver que Deus manda codornizes para que eles possam comer e até mesmo manda pão dos céus para eles se alimentarem. E mesmo assim, diante das adversidades, das situações que eles viviam, eles ainda vinham a reclamar, murmurar. Ou seja, aqueles que murmuraram contra Deus, eles não tiveram um fim muito bom. Nós veremos ao decorrer dessa aula que aquele povo foi totalmente destruído. Você vai entender daqui a pouco. Olha só o que está escrito em Hebreus 4:18. Olha que palavra maravilhosa. Né? Como nós estávamos comentando, não cheguemos a Deus com insatisfação, né, com incredulidade, mas cheguemos a Deus conforme Hebreus 4 e o versículo 16, que diz assim: portanto, cheguemos-nos confiante ao trono da graça,
para que possamos obter misericórdia e achar graça e auxílio em tempo de necessidade. Olha que coisa maravilhosa. Em tempo de necessidade, Deus é aquele que cuida de ti e que te supre todas as necessidades. Agora vamos aqui para o terceiro subtópico que diz: por que é perigoso murmurar? A palavra de Deus diz: quem se endureceu contra ele e teve paz? Né? Uma pergunta. Quem se endureceu contra Deus e teve paz? À luz desse texto, podemos dizer que a murmuração configura um ato de impiedade extrema contra Deus. Ela se torna perigosa porque, além de revelar uma ausência de fé, limita a nossa capacidade de enxergar as ações de Deus em nossas vidas e no contexto em que estamos. Por conseguinte, a murmuração cega-nos diante de Deus. Não lembramos mais das grandes obras do Senhor em nossa vida. Por acaso, o apóstolo Paulo reúne os episódios de murmuração dos israelitas para que os crentes da atualidade tenham cuidado e não pratiquem esse pecado, a fim de não serem destruídos. Quando nós lemos a palavra de Deus que está escrito lá em 1 Coríntios, no capítulo 10 e o versículo 5, nós vamos ver que Deus não se agrada da murmuração deles. Ou seja, os perigos que a murmuração nos traz é que Deus não se agrada dessa conduta. Nós observamos e vemos que o povo de Deus, o povo de Israel desagrada a Deus por conta da sua murmuração. Nós devemos agir conforme diz Provérbios 3:6. Reconhece-o em teu caminho e ele endireitará as tuas veredas. Ou seja, se nós queremos ter um caminho reto diante de Deus, nós devemos reconhecê-lo como o único Senhor que pode endireitar os nossos passos e os nossos caminhos. Vamos agora então, meus irmãos, aqui para o terceiro tópico, a murmuração, um pecado que nos impede de entrar na Canaã celestial. Diz o seguinte: o fim dos israelitas murmuradores. Examinando os textos de Números 14 e 16, percebemos que, por causa da murmuração, os israelitas daquela geração não entraram na terra da promessa. Foram mortos, sepultados no deserto. A peregrinação de Israel pelo deserto nos serve de exemplo e advertência em nossa jornada para que não adotemos o seu comportamento murmurador. Devido a este pecado, os israelitas perderam de vista os propósitos divinos e não alcançaram o cumprimento da promessa. Olha só, que coisa terrível que aconteceu com eles. Por conta da murmuração, eles não alcançaram o seu objetivo final. Ou seja, eles saem do Egito, tendo em mente que chegariam a uma terra qual Deus prometera a eles, mas por impaciência, por incredulidade, por descontentamento, eles não creram que eles chegariam logo e que desfrutariam daquilo que era melhor da parte de Deus. Então eles agem com murmuração, diante aos fatos que vêm acontecendo, durante as adversidades que eles vêm encontrando no deserto, e então isso impede que eles entrem na Canaã, na terra prometida, na terra da promessa. Nós vamos ver aqui em Salmos 1, no capítulo, nós vamos ver aqui no primeiro Salmos da Bíblia, e o versículo 6 que diz: porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Ou seja, aquele que se torna ímpio perante Deus, este terá os seus caminhos perecidos. Ou seja, não continuará a caminhar para onde todos nós cristãos estamos salvos em Cristo, caminharemos nas ruas de ouro, na Canaã celestial. Ou seja, se nós agirmos de acordo com o que o povo aqui estava fazendo, murmurando contra Deus, nós não teremos direito algum de adentrar o reino dos céus. Agora vamos aqui para o segundo subtópico, o destino dos murmuradores. À luz dos relatos do livro de Números, o apóstolo Paulo faz uma séria advertência ao povo da nova aliança. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Isso significa que
Um crente que vive praticando a murmuração já se encontra espiritualmente morto, perdeu a comunhão com o Senhor e não tem mais prazer nas coisas espirituais. Logo, o seu destino é a morte, que à luz do Antigo Testamento, infelizmente, tem caráter físico e espiritual. A murmuração é um perigo ao longo da nossa trajetória cristã. Ou seja, nós entendemos e nós observamos aqui que, na verdade, eles não puderam entrar a Canaã, eles não puderam entrar na Terra Prometida devido à murmuração a qual eles tiveram lá no deserto. Né? E como estava escrito aqui, o apóstolo Paulo faz algumas advertências, nos tornando a memória que essa prática a qual eles tiveram ali no deserto só os causou prejuízo, né? Como está escrito lá em 1 Coríntios 10:10, e não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ou seja, a murmuração vai te causar destruição na certa. Saiba que a murmuração não te levará a lugar algum, mas buscar a sua vida com Deus, esta te levará e te guiará a Canaã celestial. Tu tem promessa de uma terra nova, meu irmão. Saiba que nós estamos como aquele povo no Egito. Eles tinham promessa de chegar numa terra nova, mas por conta da murmuração, do pecado deles, eles não adentraram a terra. Então, que andemos nós em santificação com Deus, para que possamos adentrar a nossa terra, a nossa Canaã celestial, a nossa terra prometida, conforme Jesus Cristo nos prometeu, dizendo que na casa de meu Pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, não nos teria dito, vou preparar-vos lugar. Né? Ou seja, na onde Jesus estiver, assim nós estaremos um dia com Ele, né? No lugar onde Ele foi preparar para as nossas vidas. Vamos ler aqui o terceiro subtópico que diz os males da murmuração. Há muitos males que a murmuração pode provocar. Por exemplo, na vida da igreja local, a murmuração pode trazer desânimo espiritual, contendas comunitárias, rebeldias espirituais e divisões ministeriais. Este processo acaba com a vida de comunhão da igreja local. Além disso, o nosso Senhor diz que o reino dividido contra si mesmo é devastado e não subsistirá. Há também o mau caráter espiritual, por exemplo. A murmuração também resulta em mentiras, calúnias, portanto o Espírito Santo não habita uma vida que é dominada por esse tipo de obras carnais. Por isso, afirmamos que quem se entrega a tal prática acaba atraindo outros pecados para a sua vida, tais como a idolatria, rebelião, adultério, blasfêmias contra Deus. Como consequência, acaba prestando serviço ao inimigo, estacionando no meio do trajeto celestial. Olha só que peso traz a murmuração para a sua vida. Né? Quais são os males da murmuração? Automaticamente, quando você está murmurando, você está a serviço do inimigo. Então, cuidado com a murmuração. Saiba que o povo saiu do Egito e estava rumo à terra prometida. E por conta da murmuração, não adentraram a terra prometida. Nós, os cristãos, nós estamos rumo à nossa Canaã celestial. E se nós agirmos com o pecado da murmuração, que traz também como consequência e atrai outros pecados para as nossas vidas, como por exemplo a idolatria, rebelião, o adultério, a blasfêmia e muitos outros demais, né? A blasfêmia contra Deus, contra o Espírito Santo. Como consequência, nós estamos servindo e alimentando aquelas coisas que são do inimigo. Nós estamos a serviço do inimigo quando agimos com murmuração, mas quando nós estamos levando uma vida de fé, prática, na conduta que a Bíblia nos estabelece, oração, busca em jejum, nós estamos fazendo aquilo que a Bíblia realmente nos manda fazer. Meus irmãos, concluímos aqui então mais uma aula. Olha o que diz a conclusão. Nessa lição nós vimos o quanto a prática da murmuração é perigosa e destruidora, tanto para a vida espiritual quanto para a vida comunitária na igreja local. Ao longo da nossa jornada cristã, não devemos, pois, ignorar a advertência da palavra de Deus quanto ao pecado da murmuração. Ora, a vontade de Deus é de que pratiquemos de suas promessas, participemos de suas promessas,
Portanto, evitemos o mal. Portanto, evitemos o mal da murmuração em nossas casas, igrejas e qualquer lugar que nos relacionemos com o próximo. Meus irmãos, nós entendemos então que a prática da murmuração só nos levará a sermos destruídos pelo destruidor. Mas quando nós buscamos na palavra de Deus o caminho certo, isso nos levará rumo à nossa Canaã celestial. Meus irmãos, ficamos aqui então com esta aula. Que Deus abençoe a sua vida e eu te espero no próximo domingo para a próxima aula.